essa miscigenação cultural, que retrata muito bem o que nós gostamos, né? O samba aí está... Oi. Você vai ter que colocar a resposta da 13 de novo. Eu não sei, eu não saí da reunião. Todo mundo viu que não saí, mas saiu a resposta. O samba, ele é forte, né? Nas veias do brasileiro aí. Vamos lá agora, peguem um caderno de vocês. A gente vai ter que fazer como é que fala? O entendimento dessa música? Por enquanto não, tá? Uhum. Na aula passada, nós havíamos falado aí tudo sobre os sumérios, né? Fizemos até as atividades, finalizamos as atividades dos sumérios. Sim. Finalizamos? Finalizamos as últimas questões. Qual página? Deixa eu ver. Página 12. Página 12. A gente terminou os exercícios 12 e 13. Sim, 12. Aí tem os exercícios 14 e 15 na página 17. Prof. V. Sim, a gente terminou na última aula. Esse exercício. Então, tá. É isso mesmo, a gente já finalizou as atividades aí. Nós já finalizamos. Agora vamos aí para a explicação do próximo conteúdo. Nós falamos sobre a religião, né, desses povos, como que era denominada essa religião, que a gente falou que a religião deles eram politeístas, né, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E cada cidade tinha o seu deus aí em particular. Só deixa eu entrar aqui pelo telefone para mim poder ver vocês. Eu estou compartilhando a tela? Não, né? Não. Compartilhar. Não. Eu gosto de ver vocês. Professor? Sim. Eu tenho coisa para falar para você dessa aula. Não deu certo. Não deixe a gente com tarefa. Era isso que eu ia falar. A gente com tarefa. Então tá, vamos lá. O professor havia falado, como vocês estão vendo na tela, né? Sobre a religião, que os deuses eram, né? Os grandes mediadores de tudo, né, para esses povos, e cada cidade possuía o seu deus, tá? Cada uma dessas cidades, elas possuíam o seu deus em particular. E eles construíam enormes templos, e serviam também de bibliotecas, armazém de cereais, observatório, astronômicos, né, e assim por diante. Então, a igreja, para eles, era um lugar só para rezar, para orar, para pedir a Deus? Não. A igreja era um salão que também servia para comércio, tá? Um salão que também servia para escola, para biblioteca, para observatórios, certo? Para observatórios astronômicos e assim por diante, certo? Existia aí um Pazuzu, que era um demônio assírio da febre, né? Por quê? A pessoa que era cometida com a febre naquela época, não, só prestar atenção, tá bom? A pessoa que era cometida com a febre naquela época, muitas das vezes ela chegava à morte, porque não passava a febre, né? Hoje a gente tem um comprimido aí para tomar quando está com febre, a febre passa. Naquela época não existia comprimidos, né? Então você tinha febre,
Você tinha vários métodos para passar essa febre, mas muitas vezes essa febre não passava, você poderia chegar até a morte. E aí, esse demônio, esse Pazuzu, né, demônio da febre, é esse que vocês estão vendo aí, que é uma estatueta de bronze do século VII. Dessas figuras aí, ó, assírio-babilônicas, provém as representações judaico-cristãs do diabo, né? Ou seja, por que hoje nós falamos em diabo, nós falamos em demônio, nós falamos em várias potestades aí, essas pestes, né? Do mundo maligno, o inimigo que muitas pessoas chamam, né? Por quê? Desde essa época dos assírios, que eles chamavam os demônios, né, de inimigos. Existia o bem e também existia o mal, que vocês vão ver agora com o zoroastrismo, né, que é o surgimento da região do zoroastrismo. Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar, primeiro deles, os sumérios, os acádios, os babilônicos, os caldeus e os assírios. Tá? Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, considerado um deus absoluto, certo? Esse rei, ele era considerado um deus. Então, todas as pessoas deveriam se curvar diante desse rei. Ali está, né, a divisão onde cada um desses povos estavam localizados. Os assírios, os babilônicos, os sumérios, os caldeus, né? Onde cada um deles estavam localizados, para vocês terem noção, certo? Todos dentro da área que nós chamamos Mesopotâmia, tá? E a civilização mesopotâmica. Os sumérios. Vamos falar um pouquinho sobre esses sumérios, né? A gente já falou na outra aula, só para rememorar para a prova de sexta-feira. Os sumérios foram a primeira civilização da Mesopotâmia. Tinham importantes cidades como Ur, Uruk, Lags, Eridu, Nippur, né? E assim por diante. As cidades tinham autonomia política, religiosa e econômica. Não existia propriedade privada de terra e o chefe político denominava-se patesse. Tá? Os sumérios são responsáveis pela forma escrita antiga que se tem conhecimento. Qual é essa forma escrita? A escrita cuneiforme. Professor, você vai colocar isso lá no Bernoulli, esse slides? Vou colocar no meu Bernoulli para vocês, tá? E vou jogar no grupo de vocês também, tá bom? É para copiar isso aí? Não precisa, é só estudar depois esse daqui que eu preparei para vocês. Depois eu vou copiar, depois. Isso. Podem copiar para estudar para a prova, né? Isso é bom, copiar no caderno. Mas é obrigatório? Não, só para quem gosta de estudar. Vai ser o quê? É só isso daí ou tem mais coisas? Todo esse slide cai na prova. Eu vou tirar foto. Então, é só aquele de cima? Escrita cuneiforme, tudo cai, tudo cai. Então o slide é o resumo da prova? É o resumo da avaliação. Tudo que tiver vai cair no simulado? Pode cair, não é que vá. Escrita cuneiforme. Professor, escrita... Oi. Mas essa aula vai estar lá no Bernoulli depois? Não sei, tem que perguntar para o Thiago se ela vai estar disponível. Essa aula que eu já dei várias vezes essa matéria, viu? Estou só fazendo uma breve revisão em cima disso. Escrita cuneiforme. Quando a gente fala em escrita cuneiforme, tem que lembrar que é a escrita que os sumérios desenvolveram. Antes da escrita cuneiforme, havia outro tipo de escrita? Havia? Não era escrita, era um desenho. Não era. Muito bem, Matheus. Não era escrita, era um desenho. Então não era escrita. Mas que simbolizava a escrita. Mas não era, né? A escrita só veio surgir agora com os sumérios. Antes nós tínhamos a arte rupestre, né? É um exemplo de fonte histórica? É, mas não é escrita, tá?
A escrita é só considerada escrita, a escrita cuneiforme no caso aqui. Beleza? Então, nós não podemos falar escrita cuneiforme, a arte rupestre é uma escrita, não, é uma fonte histórica, mas escrita mesmo, o domínio da escrita, o homem vai ter a partir dessa escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, o professor já falou para vocês, que é o ato de cunhar, né? Ela era cunhada numa argila, certo? Era escrito na argila e ficava dessa forma como vocês estão vendo. Muitas das vezes representada em desenhos, né? Em fonemas e assim por diante. A escrita foi descoberta em primeiro momento para quê? Para registrar o quê? Para registrar as ações inteiras. Não. Para o gado. Registrar as ações do comércio. Do comércio, muito bem, Lorenzo. Foi a questão do comércio, né? Começou a ter produto em escassez, né? Ou seja, começou a produzir demais, e aí eles precisavam, a partir de então, de um registro, porque agora vai iniciar esse comércio. E esse comércio ele é baseado em quê? Qual a moeda que corre? Em trocas. Trocas, né? Como que é o nome de trocas? Troca. Escambo, né? Era baseado em trocas, em escambo. É tipo dinheiro? Não. Trocas. Sei, troca um por outro. Mas lá antigamente era simbólico ao dinheiro? Eu tenho uma caneta preta e você tem uma caneta vermelha. Tem duas vermelhas, eu tenho duas pretas. A gente troca uma vermelha por uma preta. Eu não aceito, eu quero duas pretas. Não é dinheiro, né? Por volta de 2.400 anos de Cristo, antes de Cristo, os acádios, liderados por Sargão I, dominaram a região e estabeleceram o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia. Então, os acádios, eles vão dominar essa região, que antes eram dominada pelos assírios, e vão formar o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia. Antes eram cidades independentes, agora eles formaram um grande estado poderoso, centralizado, para reunir... Ainda tem esse estado ou ele foi dividido em mais coisas? Ainda tem esse estado ou ele foi dividido em mais coisas? A gente vai ver mais adiante. Os acádios dominaram os sumérios, mas absorveram sua cultura. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles dominaram os sumérios, mas eles permitiram que os sumérios continuassem praticando a sua cultura, a sua forma de crença, a sua forma de acreditar nas coisas, o que eles tinham costumes, tudo isso pôde, né, ou seja, continuar aí, permanecer durante o domínio dos acádios. Outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acádio por volta de 21.000 anos antes de Cristo. Então, vocês estão percebendo, 2100 antes de Cristo, perdão. Vocês estão percebendo que esses povos estão sendo dominados uns pelos outros. Primeiro os sumérios, agora os acádios, agora outro povo vai dominar os acádios. Qual é esse povo? Os babilônios. Tá? Os babilônios... Na aula da segunda-feira, sabe? A gente viu isso na aula passada, sem ser de hoje, na aula passada, de segunda-feira, sabe? O professor comentou, né? Eu tento lembrar o que eu tô falando. Eu não estou escutando direito. Eu não estou lembrado de você ter falado isso na aula passada, não na aula passada de hoje, na aula passada de segunda-feira,
passada. Eu não tô lembrado de você ter falado sobre os acádios e os babilônios. Os acádios o prof não falou. O prof falou até os sumérios. Tá. Tá? Os acádios é coisa nova para vocês mesmo, tá bom? Certo? Isso vai cair na prova? Isso é tudo coisa nova, tá? Vai cair na prova. O senhor está explicando hoje que cai na prova. Algumas coisinhas caem na prova, tá? Vai ser essa sexta? Vai ser essa... Professor, e também tem que estudar aquele terceiro capítulo, né? Tem que estudar os exercícios. Entendi. Os exercícios nós já corrigimos, tá? Babilônicos. Primeiro Império. Olha, para vocês, vamos voltar só a recapitular. Os sumérios tinham cidades e estados. Os acádios formaram um grande estado centralizado, né? Já se fortaleceu mais ainda. Agora, os babilônicos vão formar o primeiro império da Mesopotâmia, né? A Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. E todas as vezes que nós vamos falar em Babilônia, vocês vão lembrar muito disso por conta de um código, porque aí é criado agora os primeiros códigos de leis, né, escritos, determinados, que é chamado Código de Hammurabi, por conta do rei Hammurabi, né? Esse rei Hammurabi, ele vai elaborar o primeiro código de leis escritas, né, baseado no princípio de Talião. O que é princípio de Talião? É olho por olho, dente por dente. Ou seja, você matou, a sua condenação será a morte. Você roubou, né? A sua condenação será tirar algo de você. Olho por olho, dente por dente. Tudo que você faz, você tem que pagar da mesma forma como você fez. Entendeu? Isso que é princípio de Talião. Esse é o código. E até hoje, galerinha, esse princípio de Talião, ele ainda persiste no meio da sociedade. Muitas pessoas falam assim, aquela pessoa matou e merece morrer. Não é assim que vocês escutam? Fulano fez isso, merece passar por isso. Ou seja, isso é olho por olho, dente por dente. É código, é o princípio de Talião, tá? O código de Hammurabi. Certo? Então, até os dias atuais, esse princípio de Talião ainda persiste. Não, a nossa sociedade não julga dessa forma, perdão. Os nossos códigos de leis, regras, não se julga mais como o princípio de Talião. Mas a sociedade, se deixar pela sociedade, a sociedade ela vai julgar, sim, pelo princípio de Talião. Semana passada, aconteceu algo muito triste em Itapajipe, né? Uma criança foi atropelada, uma criança de 2 anos, foi atropelada aqui em Itapajipe. A criança chegou a óbito na hora. Ela morreu na hora, no mesmo local. O rapaz foi virar a esquina, né, e passou em cima da criança, de 2 aninhos. E aí as pessoas clamaram a morte daquele rapaz que passou em cima. Na hora, todo mundo foi, tem que morrer, matar ele. Os pais, a família, tudo queria matar. Só que depois foram analisar e viram que o rapaz que atropelou, ele não tinha culpa. Não, é porque o menino estava correndo sozinho, a mãe não estava vendo, é culpa da mãe isso. Isso. É muito difícil de falar a culpa agora, né? Mas, por exemplo, o cara estava dirigindo muito devagar. Muito devagar. E aí a criança se soltou do braço, não sei como que foi, certinho. Mas a criança desceu do carro sozinha. Uma criança de 2 aninhos não pode descer do carro sozinha, né? Não pode. Então a criança desceu do carro sozinha e aí foi atropelada. Então o rapaz não tinha culpa. Ele que ficou numa situação muito difícil, né? Porque você atropelar uma criança, você vai ficar com isso pro resto da vida na cabeça. Mesmo assim, a sociedade pediu o princípio de Talião para ele.
Para vocês verem como que as coisas até hoje são assim, olho por olho, dente por dente. E ele nem foi o culpado, né? Vamos dizer assim. Ô, professor, aqui todo mundo acha que, tipo assim, uma pessoa fez por, tipo, uma pessoa quebrar um copo, ela merece, tipo, ficar o resto da vida preso. Isso, vamos se dizer que não se faz, isso não é culpa dele, ele derrubou sem querer. Isso. Por exemplo, você faz algo errado. Se você fez algo errado, você tem que ser advertido por aquele algo errado que você fez, né? Claro, todos nós. Sim, colocar de castigo, mas não faz assim, você... É o professor. Mas tem uma coisa que é bem errado de se dizer, é com a idade e com o sermão que leva. Uma pessoa normal, com uns 40 anos, vamos pôr, 40 anos, tá passando ali, aí virou, o braço bateu no copo, caiu. Tá, tomou a sua advertência. Uma criança tá com um copo na mão, olha pro chão e taca no chão. A pessoa tira a criança dali e vai limpar o chão. Ninguém culpa a criança, já o adulto que esbarrou sem querer culpa. Isso. Tô falando isso por convivência mesmo. É um risco. Eu tô falando para o seguinte, todos nós merecemos ser advertidos. Se a gente fizer alguma coisa errada, nós merecemos ser advertidos. Devemos ser advertidos. Devemos ser punidos dependendo do que a gente fizer. Né? Devemos sim ser punidos, dependendo do que nós fizermos. Devemos pagar. Calma, deixa eu falar. Devemos pagar pela nossa dívida, né? Mas não devemos pagar pelo princípio de talião, né? Se alguém foi lá, matou uma pessoa por momento de fraqueza e tudo mais, foi preso, pagou, teve o processo dele ficar ali na cadeia, né, dele ficar ali preso, e ele voltou para a sociedade, ele ficou um tempo, reconheceu que o que ele fez foi errado, ele merece uma segunda chance, sim. Todo mundo merece uma segunda chance. E às vezes não é na segunda chance que a pessoa vai consertar. Às vezes é na terceira, na quarta chance, né? Meu avô falou que tudo na vida, professor, quando a gente mata alguém, a gente lembra. A gente vai preso e tudo. Você paga o que fez, mas todo mundo, uma pessoa que vai e mata ela, fala assim, você matou e prendeu ela, fala assim, você tem que morrer. Não tem nada a ver, tem que ter uma segunda chance, sim, mano. O ser humano continua Já coisa errada, julgando. mas a segunda você merece outra. É verdade. Professor, o duro do ser humano é que uma pessoa faz uma coisa errada, mas se arrependeu, fez tudo, cumpriu o que tinha que cumprir, mas as pessoas continuam julgando. É o seguinte, Fernanda, existe Esse é o problema do ser humano. Existe um ditado que diz assim: você pode acertar 10 vezes, 9 vezes. Se você errar uma, todo mundo vai te culpar pelaquela uma vez. Ninguém vai falar, parabéns, você acertou 9 e errou só uma. Né? O seu erro é o que marca para todo mundo. Se eu colocar aqui 9 vezes 1, se eu colocar a tabuada, igual existia um professor. Esse professor chegou na sala e ele pôs a tabuada do 9. E no 9 vezes 8, ele colocou um resultado errado proposital para os alunos perceberem. Aí os alunos pegaram, professor, o senhor errou. 9 vezes 8 não é 9 vezes 8. Não é aquele valor, é tal valor assim. Ele falou assim, eu errei proposital. Porque vocês foram capazes de ver somente o erro, não ver os 9 acertos. Vocês disseram para mim, professor, o senhor errou. Eu não errei. Tá? Eu acertei 9 vezes. E é assim a vida. O código de Hammurabi.
Caraca. Aí vocês podem ver aí a questão do Código de Hammurabi, né? Como que era, a questão do princípio de Talião, tá? Certo? Depois a gente vai voltar para falar mais um pouquinho sobre a Babilônia. Só que esses povos, esses povos babilônicos, eles também foram dominados, né? E eles vão ser dominados por povos que praticavam a arte da guerra muito melhor que eles. Isso é questão de guerra, um povo dominando o outro. Os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Qual foi o período em que esses assírios eles viveram nessas regiões? O período de mais força dos assírios, o apogeu, assim como nós chamamos essa palavra apogeu, significa o período de efervescência, né? O período de glória desses povos, é entre os séculos 8 e 7 a.C. Tá? Os assírios eram considerados guerreiros ferozes. Eles impunham uma dominação de terror. Saqueavam, destruíam e massacravam os vencidos. Eles não tinham piedade. Eles massacravam os seus inimigos, os seus vencidos, aquelas pessoas que perdiam para ir na guerra. Os assírios foi o primeiro povo a ter um exército organizado. Eles desenvolveram tecnologias como catapulta e ariete. Vou mostrar para vocês o que é a catapulta. Catapulta que jogava pedra, né? Isso, muito bem. Jogava pedra, né? Catapulta eu sei o que é. Eu já fiz uma já. É tipo um estilingue, né? Isso. Só que tipo assim, então um negócio por trás de jogo. Só que mais forte. Jogava uma pedra. Maior. Tem umas Isso catapultas aí eu usava na que guerra. dá para você fazer aqui, essa aqui, ó, de palitinho de sorvete, ó. Usei lá. Tá? Eu fiz uma, só que era igual um estilingue. Tem tipo. Parecido com estilingue. Um dia eu peguei uma base quadrada, né? Tem um joguinho de catapulta. Legal até. Como você sabe que você nunca jogou? Tem um joguinho que você compra de mesa de catapulta. Professor, como que as pessoas pensam nesse joguinho de repente, né? Como que as pessoas pensam nesse joguinho de repente? Professor, Eles estão na mesa almoçando e de repente, eu tô indo de um joguinho. Aí bomba. professor, Eles tiveram um sonho sei lá, eles falam dessa época aí que eles usavam a catapulta. Normalmente ainda usa, mas enfim, eles usavam a catapulta. O Professor, Ariete. isso aí é esse Não, eles usavam a catapulta. Esse é o negócio aqui Ariete. com cabeça de ovelha é o famoso portão. Esse é o chamado Ariete, né? professor. Ariete. É o famoso portão. Palavrão. Ou seja, seguravam-se Arromba aí. pro portão. Isso aqui é para abrir o portão da cidade, viu? Tinha vez que era pessoa, não era? Sim, nesse caso aqui, ó, são pessoas segurando. Ó, e vão- Não, pessoa na forma de madeira. No Clash Royale tem esse aí, o Ariete de batalha. Tem o Ariete? Professor, tinha um tronco com uma ponta de aço e 2 bárbaros. Eles vão correndo assim, ele bate. Um tronco Professor, ariete não tem mais, e vem os 2 Tem bárbaros. alguns filmes, professor. Aí, ó. que- Aí, ó. Ariete de batalha. É isso aí mesmo. Sim. Aqui, né? Isso aí mesmo. Ariete de batalha. Ô, Melhor professor, Ô, professor, é engraçado que tem alguns filmes que mostram que eles pegam a pessoa e seguram ela e vão meter na porta. É? Que ela é tão forte que eles As pegam ele, pessoas aí. que Mas pega já ele no braço. Minions vai. tem isso no filme. Isso aí já é um massacre, né?
Não, no Minions lá, quando eles estão sendo procurados pelos vilões, ele pega calma, o fartão Gabriel. lá. Menos viagem menos. Gabriel, vai menos dar viagem, Gabriel. Ele vai tacar ele quebra Vamos voltar para o mundo real, E Gabriel. depois disso, Esse é o filme já 1 se do filme Tem que ser um joguinho. mundo de imaginação, professor. Não, Mundo mas de imaginação. na história a gente tem Ô, que viver a Gabriel, esse é o realidade. filme 1 ou o filme 2? Professor, Ah, eu tenho a catapulta aqui, ó. ó. Ô, Olha que professor, incrível, né? parece Acho que é que um todo mundo palavrão, né? Hein, professor? Parece que é até um Então, palavrão. beleza. Vocês já sabem o Parece. que é variete e o que é catapulta também. Eu não sei como é que descobre se o triângulo tá reto, de lado, de trás. Você não tem como perceber um triângulo. Por quê? Como assim? Uai, um triângulo tá assim, né? Ele pode estar assim ou assim. Uma coisa. Mas aí não é um triângulo? Não, Lourenço, sua câmera está desligada, tem Lourenço. que ser liso aqui. Não. Faz um triângulo no caderno, desenha um triângulo e vai girando ele assim. Vai formar um triângulo só. Você não tem como descobrir. Tá. Vamos lá. Então todo mundo fazer um triângulo. O Império entrou em declínio devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos oprimidos. Ou seja, como esses povos assírios, eles eram muito impiedosos, né? Ou seja, destruíam, saqueavam, massacravam. Esses povos que sofreram opressão, foram oprimidos, eles se juntaram, né, para poder guerrear contra os assírios, né? Ou seja, várias revoltas que vão surgir aí e vão enfraquecer o Império Assírio, um império que estava fortíssimo, né? Por quê? Porque os caras dominavam a arte da guerra para aquela época. Gente, uma catapulta e um ariete era importantíssimo, eram ferramentas revolucionárias para a guerra naquela época, né? É como se a gente falasse de uma bomba atômica hoje. Aquilo lá é a bomba atômica daquela época, certo? O cara dá conta de fazer aquilo, uma bomba atômica daquela época. Ô, professor, assim vai atualizando, né? Assim, a catapulta virou meio que o nosso canhão de guerra, não é? Isso. Os caldeus. E aí, depois os babilônios, os assírios, né? Ô, professor, tipo assim, antigamente era fácil de destruir as catapultas, porque elas eram de madeira. Assim, por causa de virou um tanque de guerra, o armazenamento ficou mais fechado, né? Difícil de destruir. Os assírios, né? Os assírios aí, quando a gente fala em assírios, eles vão ser dominados e os povos que vão surgir aí após os assírios serão os caldeus. Os caldeus fundarão o segundo império babilônico, certo? E eles vão dominar toda a Mesopotâmia. E a capital da Mesopotâmia será novamente a Babilônia, né? Esse importante rei agora não será mais o Hammurabi, né? O segundo império caldeu, do segundo império babilônico, né? Agora será um rei chamado Nabucodonosor, certo? Nabucodonosor vai governar de 605 a 563 a.C. Ficou conhecido... Hã? Acho que não faz muito tempo, não. Mas antes de Cristo. Então, só 3.000 anos atrás. 605 a 563 antes de Cristo, né? É bem mais novo do que os outros povos, digamos assim, né? O Lourenço.
Ficou conhecido como construtor de grandiosas obras. Quais serão essas grandiosas obras, professor? Serão os zigurates, né? Os zigurates serão os templos religiosos, onde eles vão usar para cultuar os seus deuses, e os jardins suspensos da Babilônia, que são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Nabucodonosor ainda escravizou o povo hebreu, né? Um período conhecido como cativeiro da Babilônia, tá? Isso daí vocês encontram na Bíblia, para quem é cristão, tá? Isso tudo está escrito na Bíblia, certo? É o chamado Velho Testamento da Bíblia Sagrada dos cristãos, do livro sagrado dos cristãos. Esses eram os jardins suspensos da Babilônia, tá? Vocês estão vendo a imagem. Lugar bonito, hein, professor? Sim, são lindos. Vou mostrar um melhor com a imagem mais resolução melhor. Esses são os jardins, tá? E a imagem da apostila. Que é a imagem da apostila que vocês têm aí. Uhum. Os jardins suspensos da Babilônia, que serão uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Há quem diz que esses jardins não existiram, né? Mas a Bíblia retrata. É na Babilônia que nós vamos falar sobre a Torre de Babel também, né? Torre de Babel. E essa enorme torre construída, né? Na Já civilização tá da até lá atrás Babilônia. da outra imagem, né? Hã? Tá até lá atrás da outra imagem, no canto lá. Uhum. Em a Torre de Babel, né? Projeto falido. Projeto falido. Depois o professor vai explicar sobre isso. Opa, onde nós estamos? Aqui, ó. A Torre de Babel é interpretada como um zigurate de 215 metros. Um templo religioso, né? Professor, por que eles construíram a Torre de Babel? Para chegar cada vez mais perto dos deuses. Significava poder, força. Ah, você falou isso já, eu tô me lembrando. Uhum. Força, né? Tô lembrado não. Depois o professor vai fazer um vídeo legal para vocês sobre a Torre de Babel, tá? Quando vocês viram aqui esse projeto falido, isso aqui é um livro, bom? Que incrível. Que tem pessoas que dizem que a Torre de Babel não existiu, né? Ô, professor, Oi. ela foi construída lá pelos homens lá antigamente, certo? Sim. Ela ainda tá construída? Não. Ela tá... Está de pé? Não. Certo? Tá, não. Mas ainda tem destroços dela? Não. Tem O nada. que aconteceu com ela? Ela foi demolida? Caiu. Caiu, Sozinha? faleceu. Na próxima aula a gente vai falar de tudo sobre isso. Não! Tudo pra A gente estudou próxima pouco aula, sobre a professor, tô mitologia curioso. nórdica. Tu fala. Falta 3 minutos e eu preciso fazer a chamada. Beatriz. Presente. Bernardo. Não tá, não. Bruno. Tô aqui. Caio. Tá presente. Não sei aonde, mas tá. Fernanda. Presente. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Levi. Presente. Lídia. Presente. Lorenzo. Presente. Lorenzo Vasconcelos. Presente. Matheus. Presente. Miguel. Miguel. Tô aqui com você. Otávio. Presente. O Bernardo tá aí?
Não, ele não veio em nenhuma das aulas. Verdade. Professor, você falou meu nome? Sim, Caio. Sim, Caio. Repete aí, por favor, então. Só pra eu ter certeza. Caio Freitas. Tá.